Tá precisando de uma ajudinha, assim, pra fazer uma cirurgia? Pra projetar um foguete pra ir pra Marte? Pra ficar rico? Pra dar um curso? Pois olha só, seus problemas acabaram. É só dar uma busca, assim, no TikTok, no Instagram ou no YouTube que você vai achar a solução. Ou não. Nunca antes na história da humanidade houve tanta gente afirmando categoricamente que é especialista em alguma coisa. Ou qualquer coisa. Segundo o Statista, num estudo de 2024, o mercado global de cursos online movimentou nada menos que 185 bilhões em 2023, com expectativa de chegar a 300 bilhões ainda em 2027. Isso inclui muita gente vendendo cursos e consultorias como especialistas sem nenhum tipo de certificação formal. Em 2022, havia mais de 40 mil coaches registrados no Brasil, com crescimento previsto de 300% em 5 anos. Pouca gente tem, de fato, uma certificação reconhecida. Muita gente só se auto-intitula especialista após fazer um curso rápido ou ler meia dúzia de livros ou ver uma porção de vídeos no YouTube. Um estudo do Instituto Brasileiro de Coaching de 2023 mostra que 67% dos coaches atuantes têm menos de 2 anos de experiência. E 45% simplesmente nunca atuou na área antes de virar coach. E o resultado disso é gente que tem, no máximo, um conhecimento básico de certos assuntos, dizendo com todas as letras que é especialista. No LinkedIn, por exemplo, todo mundo quer ser, olha só o termo em inglês, thought leader, ou seja, se tornar uma referência em um segmento específico. Mas acontece que nem sempre as pessoas dedicam o tempo e o esforço necessário para ser especialista de verdade. Tem aquele livro do Malcolm Gladwell, O Fora de Série, um super best-seller, que traz a informação que muita gente repete, que é a história das 10 mil horas de treino para de fato se tornar excelente em alguma coisa. Só que ele diz muito mais do que isso. O ponto é que por trás de um especialista existe toda uma história de paixão, dedicação, oportunidade, alguma certa sorte e contexto. Então, gente boa de verdade é mais difícil de encontrar do que parece. E eu tenho aqui nessa mesa comigo hoje algumas das melhores pessoas do mundo para discutir generalidades, que são os meus amigos Cris Dias, Catarina Secarelli e o Gui Pinheiro. Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre os desafios da comunicação contemporânea que está mais interessado em fazer perguntas do que em encontrar respostas definitivas. O É Sobre Isso é uma produção da Ampere e da Beat, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você acompanha seus podcasts. Para não perder nenhum episódio, assina aí o nosso feed ou o nosso canal e vem com a gente, que o episódio tá só começando. Mas eu queria primeiro perguntar para vocês, Cris, Cata e Gui, no que vocês são especialistas? Em Cata. tudo. Tudo. Não, mentira. Eu sou especialista em descansar. Eu sou muito boa em dormir também. Mas pode começar. Cata, no que você é especialista? Bom, eu gosto de achar que eu sou especialista em me comunicar. Trabalho com isso faz um tempinho já. Mas também sou muito especialista em novela, sou muito especialista em séries, fofoca. Gui, você é especialista no quê? Cara, eu sou um generalista. Assim, eu não sou um especialista. Eu acho que a natureza da minha profissão como produtor me torna um generalista por obrigação, assim. Eu venho da produção do cinema. Quando você está produzindo qualquer tipo de filme com 100, 200 pessoas e você é responsável por um orçamento e aí você tem que entender as demandas da equipe de fotografia, de arte, de som, da direção, você tem que se tornar um generalista, assim. Porque você precisa entender as necessidades, até para saber negociar com essas pessoas que elas querem alguma coisa que custa mais, você precisa saber propor, tá bom, eu vou te dar isso daqui, mas eu vou tirar isso daqui. Então, e aí, de novo, eu não posso fazer isso só com a equipe da foto, ou só com a equipe da arte. E aí você tem que entender um pouco de todas as áreas de um filme. E aí, depois de 15, quase 20 anos fazendo isso, é natural que você se torne um generalista, assim, eu acho. Então, achei bem especialista, na verdade, esse generalismo todo. Ele é especialista, Será que todo generalista. generalismo não é um certo especialista? Não, mas eu acho que... Um especialista multitarefa. Então, mas eu acho que é isso, assim, eu não tenho, dentro de uma produção, e aí não tô falando só de filme, o produtor, ele não tem como focar em apenas um aspecto dessa produção. Então você tem que estar de olho em todas as áreas para conseguir coordenar. É uma equipe que muitas vezes passa de 100, 200 pessoas e tal. Então é difícil você se tornar um especialista sendo produtor. Assim, é óbvio, você acaba virando especialista em produção de filmes, em produção de conteúdo e tal. Mas dentro, né, de uma produção específica, não tem como você focar muito especificamente numa coisa só. Cris, além de ser especialista em palestra, você é especialista no quê? Não, então, eu me considero também generalista, não sou eu que estou dizendo isso, foi uma das coisas que eu descobri, entre aspas, em terapia. Minha terapeuta ficava lutando com eu achar que eu deveria ser especialista, porque o mercado
está num momento que valoriza especialistas, e eu nem gosto, vou chamar assim, de ser especialista, eu gosto de olhar para tudo, e eu sou tão generalista que eu sou formado em tecnologia, trabalhei anos com tecnologia e depois fui para comunicação, então, tipo assim, eu entendo de tecnologia, eu entendo de comunicação, então eu me considero um especialista em contar histórias, mas uso esse conhecimento de contar histórias a serviço da generalidade, de falar de um monte de assunto. E você, Gaia? Antes de eu falar, eu só quero dizer que, assim, a pessoa especialista em comunicação foi a única pessoa da mesa que deu uma resposta direta, tá? Vocês dois eram, tipo, toda uma volta pra mandar. Gente, eu falei, eu não sou especialista, eu sou um generalista. Eu expliquei por que eu sou um generalista. Não, tá assim, tudo bem. E eu vou falar que eu mudei de ideia depois deles, eu acho que... Posso mudar minha resposta, professor? Não, porque eu concordo com vocês. Em certa medida, ser especialista em comunicação envolve você se adaptar a diferentes cenários. E eu acho que tem uma coisa que você pode flutuar entre especialista e generalista dependendo da situação. Como, por exemplo, se você for fazer um trabalho com a gente, o Cris é o cara que vai sentar e vai explicar o storytelling e tal. E aí ele tá exercendo uma função de especialista, o que não torna ele um especialista 100% do tempo. Eu não sou especialista em arqueologia, que será o tema do podcast, ou enfim, da palestra, do que seja. Mas esse é um problema de que quem trabalha com comunicação enfrenta, que muita gente acha que não existe ser especialista em se comunicar. A gente se comunica desde criança, né? Nasce chorando, é uma comunicação. Então assim, inclusive vou sair daqui, tem uma reunião com uma palestrante do TED, do TEDx Blumenau esse ano, que é uma baita especialista no que ela faz, e a gente vai ajudar ela a organizar as ideias para ela, em 15 minutos, contar o que ela precisa contar. Então, assim, eu não entendo do assunto dela, muito pelo contrário. E às vezes eu uso até a meu favor. Assim, se o público também não entende, como é que a gente vai início, meio e fim e tal? Isso aqui não está claro, fala desse jeito. Então, é um desafio para quem é especialista comunicar suas ideias, ao mesmo tempo que tem um monte de gente que fala assim, eu não preciso de agência de comunicação, eu não preciso de produtora de podcast, eu chego lá na frente do microfone, eu dou meu show e beleza. Eu já fui esse cara, eu achava que não precisava me preparar para palestra, eu chego lá, dou meu show. E não é verdade, existe técnica, existe método e processo. Sendo que nem humorista de startup, que na teoria é uma pessoa que chega lá no microfone e fala umas coisas, nem humorista de startup trabalha assim, stand-up ou de startup mesmo? Desculpa. Stand-up, startup, tá tudo Olha, ali, né? eu conheço vários. Humorista de stand-up é um excelente termo. Umas semanas atrás fui no Web Summit e vi muito disso. Vi muito disso. Mas não só humorista de startup, mas também do teu ponto de, cara, gente que acha que tá pronta, que vai, não, eu sei o que eu tô fazendo, e aí chega na hora Porque é isso, tem que se preparar, gente. Mesmo as pessoas que falam o tempo inteiro, eu tô reforçando um pitch, alguma coisa, você tem que se preparar. Eu acho que a maior falha é quando você acha que você tá pronto. Se você, como porta-voz, acha que tá pronto, aqui você vai derrapar. Sim. Você acha que você está pronto por osmose, né? Só porque você entende muito do assunto. Isso. É minha empresa, eu entendo. Vou falar da minha empresa. Não. A Gaia não falou ela tá É verdade, você não é. Então, mas eu não falei porque eu não acho que eu sou especialista em nada, apesar de eu saber muito sobre muitas coisas. Eu sou capaz de discorrer longamente, por exemplo, sobre café. A carreira do David Bowie, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais manja de David Bowie no mundo. Pra que serve isso, né? Mas você é uma especialista em newsletters, gente. Eu sou uma especialista em newsletters. As pessoas pagam pra ouvir você falar sobre newsletters. Eu ia evitar falar da newsletter, porque pra guardar um momentinho da newsletter lá pra frente, mas de fato. Por quê? Porque eu tô fazendo newsletter há um tempão. E tenho muitas opiniões sobre o assunto. Mas eu acho que não para tudo, tipo ciências exatas, você falou aí, construir foguete e tal, isso tudo bem. Mas outra coisa de especialista é que as pessoas reconhecem você. Você provavelmente deve ter passado por uma fase de... Não sou especialista em newsletter. Eu faço um negócio aqui. E todo mundo começa a te perguntar coisa e pedir. Aí você, olha que loucura. Eu sou especialista em newsletter, então vamos dar um passo adiante e inclusive se reconhecer como tal. Então eu tenho essa loucurinha. Me leva a um ponto curioso. Acho que a maior parte das pessoas que eu enxergo como especialistas não se enxergam como especialistas. Mas isso pode render uma outra pergunta que é: o que é ser especialista mesmo? O que define um especialista em algum assunto? Eu vou aproveitar o seu gancho para defender a honra de Malcolm Gladwell, que foi difamado. Só rapidinho, colegas, rolou toda uma discussão sobre Malcolm Gladwell no nosso grupo de WhatsApp. Na abertura você falou das 10 mil horas
de Malcolm Gladwell e tal, a primeira coisa que é para justiçá-lo aqui... Você é um Gladwell? Eu sou Gladwell demais. Sou muito fã dele. Ele e o Michael Lewis são meus escritores. E o podcast dele, o Revisionist History, é muito animal, bom. Animal. Na masterclass dele, tem um capítulo quase no final, onde ele está basicamente reclamando da galera que entendeu errado. É um capítulo sobre você vai contar uma história e as pessoas vão entender o que elas quiserem entender e não o que você quis dizer. Por exemplo, em um livro chamado Fora de Série, eu falei de que os Beatles, o Bill Gates, tem um capítulo inteiro vendendo a ideia de que você precisa ter 10 mil horas de fazendo alguma coisa para ser considerado expert. E o que eu quis dizer é, esses caras não nasceram gênios. Eles ralaram pra caramba para chegar onde eles chegaram. É suor, não é inspiração. E o que todo mundo entendeu é, então eu tenho que praticar por 10 mil horas esse negócio aqui que eu automaticamente... E ele fala assim, e tudo bem, eu já desisti, eu não explico mais para ninguém, mas eu tô aqui para defender a palavra dele. Mas aí, voltando à sua pergunta, o que ele fala no outro livro dele, que é o primeiro livro de sucesso dele, ou o segundo, que é o Tipping Point, o ponto de virada, existem, para uma ideia virar, precisamos de 3 personagens. Vou começar do fim para o começo. Primeiro é o vendedor, ele chama de vendedor, é alguém que vai convencer as pessoas daquela ideia. Existe o conector no meio, que é o famoso I know a guy who knows a guy. Conhece todo mundo, é super bem conectado e vai espalhar aquela ideia e vai botar todas as partes em conjunto. E a primeira, que ele conta a primeira, ele chama de Maven, que eu chamo de nerdola, cabeçudo, crânio. Puta, Maven não tem uma boa tradução português, então, pois é. Né? Não... Inclusive no livro em português, se eu não me engano, eles deixam Maven. Que é o especialista, vamos chamar aqui de especialista. Alguém que entende profundamente daquele assunto, só que ele entende tão profundamente que ele não consegue olhar com os olhos de quem, por exemplo, precisa daquele produto, precisa daquela tecnologia, cara, eu inventei aqui uma máquina que faz PIN. Porque sim, porque eu achei legal, porque sei lá, porque era minha tese de mestrado. E aí o vendedor e o conector é que vão ser capazes de não só descobrir quem precisa dessa coisa que o Maven inventou, se especializou, entendeu, como vão contar a história que precisa ser contada, vai traduzir, vai fazer um filtro. Curiosamente, a tradução que o Google dá para Maven é especialista. Especialista. E vocês acham que é possível uma só pessoa cumprir esses 3 papéis? Eu acho que é o famoso unicórnio. Existem pessoas, mas não é para almejar ser isso. O primeiro nome que me vem à cabeça é o Neil deGrasse Tyson, que é um baita físico. Ele é o diretor do Observatório de Nova York. Ele não é um carinha simpático, ele entende pra caramba, ele tem o dom da palavra e por causa disso ele se conectou a muita gente, mas ele é exceção. Mas até ele precisa de ajuda também, né? Acho que tem isso. Sozinho você não vai chegar em nenhum lugar. Não, e eu acho que tem uma questão que a pessoa pode conseguir fazer isso uma vez, não significa que ela vai conseguir fazer isso todas as vezes, né? Eu acho que é um problema que a gente tem hoje no mercado, na sociedade e tal, principalmente por causa de redes sociais, é que espera-se que você seja tudo. Que você entenda muito do assunto, fale bem no vídeo e saiba sentar numa mesa para negociar ou atender o cliente, ser gentil com o cliente, sabe? Você ser a CEO de MEI e fazer tudo. Não. Eu entendo muito desse assunto, aí eu vou ter alguém que vai me ajudar a contar essa história, eu vou ter outra pessoa que vai não sei o quê. E existe uma mistura de cobrança com ilusão. Parece que aquelas pessoas sabem falar muito bem e saíram do nada. Não, tem equipe, tem, sei lá, roteirista, editor, etc. Então, mas aí que você tocou num outro ponto que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, que é a percepção que as pessoas têm. Então, a pessoa vê o fulano lá falando com muita propriedade sobre o assunto e acha que ele simplesmente ligou uma câmera ali e começou a falar no YouTube sobre as coisas que ele manja muito, ignorando que tem todo um contexto por trás, que às vezes a pessoa, de fato, é muito especialista no assunto mesmo e carrega um conhecimento profundo que ela está compartilhando, ou às vezes a pessoa só é boa de falar na câmera e é boa de fazer bons sorrisos na thumb do YouTube e não sabe tanto assim do que ela tá falando. No YouTube. Não, mas é meio que a gente tava falando antes de startup e tal. Simplificar, fazer escolhas. Então, de novo, minha experiência de TED com especialistas é assim, não, mas para falar disso, antes eu tenho que falar disso. E antes eu tenho que falar disso, tem que dar um contexto. Não, cara, ninguém vai nem lembrar que você construiu. Você não vai dizer que você inventou tudo isso, mas existe uma ansiedade dos especialistas em dar o contexto. Não,
tudo começou no Big Bang, aí não sei o que, os continentes se formaram, e aí Shakespeare, sabe? Não, cara, essa informação que você precisa embalada numa história também. E precisa ser embalada numa história. E trabalhando com especialistas o tempo inteiro, a minha sensação é que, bom, eu sou jornalista de formação, então acho que esse papel de olhar e falar, tá, como eu simplifico, como eu sintetizo isso, como eu explico pra pessoas. Tem a tal da Dona Maria, que é quando você tá no jornal, como que eu explico isso pra Dona Maria? E eu levo isso pra vida, assim. Todo mundo fala, tá, mas a Dona Maria precisa entender isso aqui. E quando você tá falando com um especialista, eles ficam frustradíssimos que você tá sintetizando de um jeito. Eles falam, não, mas isso é simplista. Aí você fala, não, peraí, tem um jeito da gente simplificar sem ser simplista. E o lance é chegar nesse meio do caminho. Mas eu acho que as pessoas que mais se frustram trabalhando comigo, em geral, são, sei lá, pessoas cientistas de dados. Que você fala, não, porque aqui é 3,7502. Aí você fala, tá bom, então 3,7. Ele já olha pra mim com uma cara, tipo... E 3,7 é tipo 4, né? É tipo... Quem tem 3,7 tem 4. As pessoas ficam, tipo, desesperadas comigo. E você, Gui, o que você acha que faz um especialista? É uma Você pergunta como difícil. Você como especialista? Não, mas é que eu acho que... Você como especialista que lida com vários especialistas, que esse eu é um acho aspecto. eu acho que o contexto é importante, porque a gente tá falando de várias situações. A Cata citou um exemplo dela... acho que 2 ou 3 episódios atrás, que ela falou assim, às vezes você é contratada numa função num determinado lugar, e aí quando alguém pergunta de onde você tirou essa opinião, você fala assim, baseado na minha experiência, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu preciso de dados. E aí quando você é contratado como uma especialista de fora, que você falou, as pessoas te ouvem, por quê? Porque você é especialista no assunto. Então o contexto é importante, né? Você pode ser a mesma pessoa, só que quando você é contratada de um lugar, as pessoas te pedem informação, e quando você vem com uma bagagem maior, as pessoas não contestam o que você fala. Uma outra coisa que a gente falou aqui, que tocou no assunto, a gente tá falando, de certa forma, de produção de conteúdo, que o contexto é diferente, porque você não sabe quem tá vendo do outro lado, e de fato, às vezes você pode ser só um aventureiro que sabe falar bem, sabe fazer vídeos legais e thumbs bacanas no YouTube, ou de fato você é um cara, uma pessoa que realmente conhece do assunto, como é o caso do Átila na pandemia, que era um biólogo, ele não era especialista em pandemias, epidemias, mas ele era um cara que sabia traduzir para Dona Maria o que estava acontecendo, o que é uma habilidade... Poxa, pode até ser considerado uma especialidade. Você pegar um bloco de informações complexas e traduzir para o grande público, assim, né? Então, assim, eu acho que o contexto importa muito. De novo, eu falei no começo, eu acho que a gente não tá 100% num lugar a todo tempo. Você flutua, né? Tem coisas que você domina mais, tem coisas que você escuta mais os outros, e aí você sabe amarrar melhor, empacotar para outras ideias. Eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos. A gente vive numa época que, sei lá, o marketing digital, as redes sociais, elas estão constantemente empurrando a gente para se vender como especialista em alguma coisa, né? E é isso, assim, como é que você... As pessoas estão sempre... Muitas vezes as pessoas estão consumindo o teu conteúdo na expectativa de falar, tá, mas como é que você vai me ajudar a ganhar dinheiro? Né? Demais. E aí é isso, você vê constantemente as pessoas vendendo cursos, vendendo coisas e pacotes e consultorias, uma expectativa de que aquilo vai ser revertido. E que ela vai virar especialista. Depois de fazer seu curso, ela vai virar especialista. É isso, construção de autoridade. Cara, o pilar básico do marketing digital, construção de autoridade. Assim, é um jeito diferente de falar assim, eu sou especialista nisso daqui. E eu acho que do ponto que a gente estava falando sobre simplificar uma visão e transformar ela numa grande verdade, isso é a essência do marketing digital. Então, por exemplo, você precisa trabalhar 10 mil horas para fazer isso ser uma verdade. Cara, tão facilmente... Você pode falar, você tem que trabalhar X anos. Todo mundo quer ter uma fórmula mágica, sabe? Você tem que fazer isso X vezes para conseguir dar certo. Então tá, então vou fazer X vezes dar certo. Aí não deu certo, você fala, mas você me falou que era pra fazer X vezes, então eu esperava isso acontecer. As pessoas querem essas fórmulas, elas querem simplificar, chegar no resultado final. É essa visão do sucesso facilmente alcançável. Até pra lembrar, né? No dia seguinte, lembrar. E eu preciso de 10 mil horas. Eu preciso de não sei o quê. Não, 10 mil horas. Os Beatles. A gente envelopa tudo em histórias para ficar mais fácil de lembrar. Em vez de você falar a justiça, o valor da justiça, você fala dente por dente, olho por olho. Pô, lembrei, dente por... sabe? Então é um jeito de pacotar. Mas os especialistas sofrem também de outro problema que os comunicadores precisam ajudar, que a gente não só vive isso na Ampere, como a gente bateu na porta da Beit e falou, ajudem a gente. Que é tipo assim, isso é óbvio pra mim. Não, mas isso aqui todo mundo já sabe. Não, cara, nem todo mundo sabe. Sei lá,
Jornada do Herói. Todo mundo conhece a Jornada do Herói. Aí eu vou, sei lá quantos anos atrás, fiz um episódio do Bônus Internet sobre Jornada do Herói. Caramba! Que incrível! Nunca É sério que você nunca ouviu? Então, assim, as coisas óbvias para o especialista. Não, nem vou falar isso aqui, porque isso aqui é óbvio, eu preciso focar. Não, precisa empacotar para Dona Maria ou para graus. E também tem isso. Você não vai falar só para Dona Maria, você fala para um público mais qualificado no meio do caminho. Então, é um sei lá, um dilema, um paradoxo que especialistas... Agora, saber seu próprio público é um elemento muito importante disso tudo, né? Porque é aquela história, quando você tá tentando falar com todo mundo, muitas vezes você não tá falando pra ninguém, daí você nivela por baixo, que é um pouco a história da Dona Maria, mas que isso é muito importante no jornalismo, porque no jornalismo, ainda mais quando você está trabalhando em grandes veículos, você tem essa missão, que é uma missão super complexa de pegar uma quantidade absurda de informações e dar contexto para elas e envelopar de forma que, bicho, quem lê isso aqui em 1 minuto vai entender. Isso. Mas isso não é o caso necessariamente quando você está ensaiando um TED Talk. Uhum. Não, e acho que você tá super certo, assim, eu brinco com o lance da Dona Maria, mas você tem sempre que pensar quem é o receptor da tua mensagem. Sim. E aí você falou, quando sai de você a mensagem, eu acredito muito nisso, saiu de mim, eu perdi o controle sobre ela. Então eu preciso pensar em como a pessoa vai receber e não como eu quero contar. Isso. Acho que essa é uma parte muito importante do ato de comunicar. Não é sobre o que eu falei, é sobre como você leu isso. Então eu tenho que ter é um exercício de empatia muito grande. Uhum. Eu tenho que me colocar no seu lugar e pensar como você receberia essa mensagem tendo o seu contexto e não o meu. Eu não só concordo com isso, como uma das coisas que mais me incomoda, eu vejo gente que trabalha em comunicação, que se exime da responsabilidade do que o outro entende. Isso me deixa maluco da vida. O brasileiro não sabe interpretar texto. Cara, se eu quero comunicar, se é importante para mim comunicar uma certa informação, eu tenho que me preocupar, me esforçar ao máximo para que aquela informação seja passada de forma correta. E se a pessoa não entendeu, cara, muito possivelmente a responsabilidade é minha. Evidente que as pessoas podem não ter outras informações que o contexto pede, mas assim, de certa forma é minha culpa que não também coloquei aquelas informações, o contexto junto, sabe? Agora, e quando a pessoa, o comunicador, no caso, usa desse aspecto que vocês estão trazendo para... com uma certa má fé. Então eu vou pegar esse assunto aqui, que é um assunto complexo, com várias camadas, que exige uma dose de interpretação, mas eu vou transformar isso aqui em entretenimento para que as pessoas simplesmente gostem e compartilhem e eu seja visto como um especialista no assunto, porque isso também acontece. Muito obrigado por essa pergunta, porque uma das pessoas que eu estou preparando no TED também esse ano é a Mari Krieger, que é cientista... Mas ela sacou em algum momento, acho que durante a pandemia, que os especialistas, os infectologistas, que estavam assim, não, veja bem, gráficos e tal. E a galera antivacina estava só falando, estava só sendo divertido, só fazendo dancinha palhaçada, enquanto os especialistas ficavam, não, você tem que fazer um PhD para entender o que está acontecendo. E ela virou e falou assim, cara, eu vou ser palhaço, eu vou me fantasiar, vou fazer uma roupa de papel alumínio, eu vou botar um bigode falso, vou fazer não sei o que. Ela se fantasia de mosquito, é muito bom. Que eu vou chamar a atenção das pessoas e ela entende que ela está num ecossistema que ela não é sozinha, ela não existe no vácuo. E ela fala, olha, vou tentar te explicar por que, sei lá, lavar a mão, você precisa lavar a mão. E é sempre com base o quê? Em dados científicos. Em dados científicos. Porque a galera que não tá nem aí, que só quer lucrar, seja politicamente, seja financeiramente, com a mentira, tá nem aí e vai publicar. Em vez de ficar falando, mas isso aqui é falso, cara, comunique-se de um jeito, mas logo torce o nariz, fala, mas aí é simplista, aí não sei o quê, aí, então não vou falar, não dá para em 3 minutos, um vídeo de 3 minutos explicar. Beleza, a gente só vai perder a guerra da desinformação. Então, mas uma coisa que sempre quando alguém procura a gente para fazer um trabalho, e aí a gente tenta entender os objetivos de negócio, com quem que essa pessoa quer falar, ou essa marca quer falar e tal. Uma coisa que a gente sempre se preocupa é que quando você vai... Por mais que você seja especialista em um determinado assunto, na hora de comunicar sobre esse assunto, você não pode ficar só no profundo o tempo todo. Você tem que... Se a gente fosse fazer um gráfico do tipo de conteúdo, o gráfico seria uma curva que sobe e desce, porque você vai no raso e leva as pessoas pro fundo com você. Aí você sobe no raso de novo e leva as pessoas pro fundo. Porque é isso, se você é especialista, as pessoas que estão
te ouvindo não são. Se você ficar pra explicar física quântica pra alguém, tô pegando um assunto bem cabeçudo, cara, não dá pra você começar direto explicando o universo, o espaço sideral, como que ele se contrai, se expande. Não, você tem que começar de algum lugar, que é o básico. Você tá me lembrando uma história, um meme que eu vi essa semana, que era assim, cientistas explicando o átomo. Imagina uma bola que gira. Mas ela não é nem uma bola, nem gira. É isso, você tem que começar de algum lugar no raso, entendeu? E eu acho que essa, assim, não basta ser especialista, você tem que saber conduzir as pessoas pro fundo com você. E por isso que você sobe no raso e desce, sobe no raso e desce. Porque se você ficar só no fundo, você perde a atenção de quem não... E se você ficar só no raso, você também perde a atenção de quem tá interessado em se aprofundar mais naquilo que você domina. Posso aproveitar e fazer um paralelo com o assunto que eu gosto muito, que não é newsletter. Mas com literatura é a mesma coisa. Quando você está escrevendo algo longo, né? Enfim, vocês leem bastante também. Quando você está lendo um livro relativamente denso e longo, ele precisa de momentos de respiro para você poder seguir com a leitura, porque senão você está afundando naquele oceano de pensamento filosófico, não sei o que, e você tem dificuldade de continuar. Raras exceções. Eu sei que tem gente que lê coisas muito cabeçudas. Tô falando isso porque eu tô lendo A Montanha Mágica do Thomas Mann e assim, putz, que barra. Aconteceu só antes de você falar, Cris, no episódio 3 de The Last of Us, eu não sei. Quando esse episódio for pro ar, possivelmente o The Last of Us já acabou. São só 7 episódios dessa temporada, mas eu tava vendo o Craig Mazin, que é o roteirista-chefe, o showrunner, né? E ele fala que depois acontece uma coisa, pra quem não viu, acontece uma coisa, um evento muito impactante no episódio 2, e aí, depois do episódio 3, entra o making off ali, ele fala assim, no 3, porque o 2 foi muito lá em cima, a gente queria que o pessoal desse uma respirada. Exatamente. Mas isso é um dos jeitos de fazer essa respirada, que ainda por cima ajuda a você contar a história, ou passar o conhecimento que você quer passar, é contar histórias. Então, vivemos no mundo dos fatos. Precisamos de fatos, dados. Quero dados, cadê os dados? Vocês falaram isso. Mas a história que eu sempre conto eu não viro para as minhas filhas e eu preciso ensinar para elas a não falar com estranhos na rua. Eu podia abrir, sei lá, Folha de São Paulo, olha a taxa de criminalidade, olha esses gráficos aqui. Não, eu falo assim, João e Maria saíram de uma casa de doce. Olha que legal, casa de doce. Mas tinha uma bruxa e foi pro caldeirão, prendeu, não sei o que. Eu aterrorizo, eu crio traumas. Então, assim, a gente coloca uma história e aí a gente usa muito essa expressão no pé, que é anedota. Você vai falar que a taxa de juros subiu, não sei o que lá, mas você precisa de uma anedota. A dona Maria saiu e ela foi pegar um empréstimo. A gente não lembra de dados, a gente humano não lembra de dados, a gente lembra de história. Então eu preciso da história para ancorar o dado. Eu vou mostrar o dado, eu vou dizer, não tirei isso de qualquer lugar, mas eu vou materializar. Tem o famoso estudo, famoso para quem é especialista, de que você fala assim, doe dinheiro porque as crianças da África estão morrendo de fome. Aí você arrecada um dinheiro lá. Aí você fala assim, não, essa criança especificamente, que mora nesse lugar, com essa família, ela está passando fome. Essa segunda história gera muito mais doação do que a primeira. Então, a gente isso é tática de jornalismo. Você pega primeiro um dado macro, que você mostra que o problema é um problema de todo mundo. Isso. 80% da população, blá, blá, blá. E aí você pega a história de uma pessoa que vai sintetizar o que é a dor que esses 80% vivem. Idealmente com uma história que vai relacionar, todo mundo vai de algum jeito se enxergar naquela uma pessoa. Então, isso faz muito parte de narrativa em geral, assim. Eu gostei muito do ponto que o Gui trouxe do aprofundar e trazer pro raso, porque eu acho que é uma dificuldade que a maior parte dos especialistas vivem. Se a gente parar pra ver, historicamente, conhecimento é poder. Então, não à toa, por muito tempo, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Você só tinha um padre que podia ler. Não sabiam nem ler. Elas não sabiam ler. Ela estava em latim? E eu acho que essa coisa do conhecimento, e quando a gente fala de especialistas, isso é muito verdade. Muitas vezes as pessoas querem ter o conhecimento como uma coisa sua, porque senão todo mundo é especial? Nossa, mas não, eu conheço, eu sei, eu sou a pessoa. Se você quiser saber sobre isso, você tem que me chamar pra falar. É muito difícil as pessoas entenderem, eu acho que agora com as redes sociais isso ficou muito mais fluido, que, putz, você compartilhar conhecimento é muito rico e é muito válido. Você fazer mais pessoas entenderem, e talvez não tão profundamente quanto você, mas elas chegarem mais perto do que é esse conhecimento macro, isso é muito válido. Eu acho que os especialistas que eu mais respeito, eles entendem muito bem isso, sabe? Mas tem um dado aí que nosso Craig Mazin, showrunner desse bagulho que Alexandre Mourão botou, que tem muita gente que faz um cursinho e diz, agora eu sou especialista. Também precisamos ficar de olho, né? E aí eu
jogo em forma de pergunta para vocês, que se existe uma necessidade exagerada do mercado de que todo mundo seja especialista, o Gui já falou um pouquinho disso, mas também tem isso. Eu li a biografia do Einstein, então eu entendo tudo de física porque eu entendi que o átomo é uma bola que gira. Então, assim, quem está do lado de cá, não sei se tem condições também de separar quem é realmente especialista e quem Achei não é. fofo que você falou que alguém leu. Hoje em dia alguém vê vídeo no YouTube e já acha que Exatamente. Eu acho que a gente tá falando, a gente amarrando um pouco de coisas que a gente já falou aqui. A gente tá falando de curso, que hoje em dia todo mundo... E assim, já vendemos curso aqui. Eu, você. Eu não sei se a Cata já vendeu curso. Eu nunca vendi Olha curso, aí, gente. precisamos fazer um curso pra cada. Poxa, esse produto nunca vendi aí, curso, Precisamos gente. vender um curso pra cada. Precisa ser melhor. E aí, assim... Tem essa questão das pessoas consumirem esse tipo de coisa esperando algum tipo de retorno financeiro. Enfim, e aí esse tipo de conteúdo, de curso, as pessoas elas assistem falando, bom, o Cris é especialista em tal coisa e se eu assistir o curso dele, isso vai me tornar um especialista. E é óbvio que assim, o Cris tem 30 anos de mercado, né, e tal. Cara, é impossível eu assistir um curso e me tornar especialista tanto quanto o Cris, mas as pessoas muitas vezes têm essa expectativa. E aí, por isso que é importante essa figura da pessoa que sabe traduzir as informações, né? A gente teve uma entrevista que a gente gravou num programa com um moleque chamado Gabriel Golim. Ele é comentarista de futebol americano na Rede TV, pra TV aberta, né? E eu achei, ele contou uma história lá que é muito legal. Ele falou assim, cara, eu comecei a ver futebol americano em 2017. Ou seja, não é tão antigo, Aí ele vira e falou assim, só que, cara, eu me apaixonei tanto. Ele menciona isso na entrevista. Ele falou assim, eu me apaixonei tanto pelo esporte que conforme eu fui estudando e fui vendo mais, e fui vendo jogos antigos e tal, o que eu fazia? Eu comecei a criar conteúdo explicando para as pessoas o que eu tava estudando, e assim, era uma forma até... Eu não fiz pra virar especialista, era só porque eu gostava, porque ele começou sem nenhuma expectativa de ganhar alguma coisa com isso, ele simplesmente gostava disso. Ele falou, é até um defeito meu. Eu, quando eu vejo alguma coisa que eu gosto muito, eu tenho vontade de produzir conteúdo sobre aquilo e acaba virando uma obrigação, porque daí você monta um canal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Monetização do lazer, falamos disso. E aí, não, mas aí olha só, e aí, cara, ele começou a criar uma audiência, ele começou a virar autoridade, por quê? Porque o futebol americano tá crescendo no Brasil, muito, tanto é que a NFL tá aqui, e esse cara foi parar comentando o jogo de futebol americano na TV aberta, ou seja, ele fala para um público que é diferente do público da ESPN, que é um público que já acompanha mais tempo, que é um público mais especializado, só que ele fala com muito mais gente porque ele tá na... Todo respeito a ele, eu fui ver o jogo, né, a grande final com ele. A final do Super Bowl, o pessoal adora. Quando fala final do Super Bowl, o fã de NFL fica feliz da vida. E eu não aguentei porque é isso. Porque eu acompanho, ele acompanha desde 2017, eu acompanho desde, sei lá, 1987. E aí, quando ele começou a explicar a regra, são 4 jogadas, eu falei, não, eu não vou ver. Porque é isso, é o público. A gente já falou, você conheceu o seu público. Eu falei, não, tudo bem, errado sou eu vou ver em outro lugar, porque aqui eu vou ficar irritado porque ele tá falando óbvio pra mim. Eu queria voltar só numa coisa. Você estava falando de dados e essa é uma parada que acontece muito na Bit, né? Da gente precisar de dados que comprovem algo que a gente está falando. Mas eu acho que não é... Não necessariamente. dados. Que comprovem não é a palavra certa, suportem, mas que dê suportem, pra gente poder levar adiante, né? E eu acho que a gente faz muito isso aqui, não sobre isso. Eu sempre ouço os nossos episódios depois que eles saem. E é engraçado ouvir como um terceiro, quase como se eu não estivesse fazendo parte dessa conversa. E a gente faz muito isso nos nossos discursos. A gente traz dados ou traz referências, mas a gente também traz a nossa vivência. E eu acho que isso vale muito no dia a dia da Bit, por exemplo. Porque sim, a gente vai trazer dados e a gente vai trazer benchmarks e vai trazer exemplos, mas a gente também vai trazer muito a nossa vivência. Já passei por isso, ou um cliente parecido olhou para isso, ou aqui naquele exemplo eu tenho uma situação. Então, trazer pontos de referência ajudam as pessoas a entenderem que a minha opinião, ela tá embasada. Ela não é uma opinião que vem do além. E eu acho que vem muito desse universo em que a gente vive hoje, que as pessoas, elas agem com base em gut feeling. Assim, elas estão ali na opinião. Eu acho, instinto aqui, acho que vai rolar. Eu gosto do instinto. Eu acho que o instinto, muitas vezes, ele é importante. Eu brinco que eu gosto muito de trabalhar com riscos calculados. Então, eu tenho ali um cheiro de que aquilo vai dar certo e aí tem um chutezinho de que vai rolar. Costuma dar bom, assim. Um caminho no meio. Mas existem feelings, e eu acho muito importante, e eu até reclamo, é o famoso, me traga dados que provem que essa coisa que nunca foi feita vai funcionar. É isso. Mas existem umas afirmações enviesadas
que é tipo assim, ninguém usa o Pinterest. Não, cara, tá aqui, eu tenho gráficos, eu tenho números, eu tenho Nielsen, eu tenho Ibope. Por quê? Porque a pessoa não usa Pinterest, ela não conhece ninguém que usa Pinterest, Logo, ela fala, ninguém ninguém usa usa. Pinterest, entendeu? A Globo tá passando por... ninguém mais vê Globo. Não, cara, 80% da população brasileira assiste Globo, sabe assim? Cara, quando um cliente sai na Globo ainda é uma loucura. Então, tem assim, gente ligando pro atendimento. Aí você fala, gente, ó, pra quem falou que a televisão morreu. Tem a televisão morreu. uma frase que o Lucas Fresno me falou vários anos atrás, quando eu trabalhava na MTV, tava fazendo uma entrevista com ele e ele tava trazendo um exemplo que eu achei muito bom, que é, cara, você pode fazer internet o tempo todo, você pode fazer shows, você pode fazer um monte de coisa. O que vai fazer a sua tia lá no interior, a Dona Maria, tirar o telefone do gancho e te ligar pra te dar parabéns por alguma coisa, é quando você aparece na TV. E isso é verdade nos anos 70, nos anos 2000 e agora nos anos 2020 show, ainda. E o que vai, sabe? O que eu acho agora é que a TV não é mais o fim. Ela é um meio. Assim, as pessoas, elas querem... Assim, eu vejo, por exemplo, O que tem muito mudou é que a jornalista... TV não tá sozinha. Então, mas por exemplo, boa parte dos criadores de conteúdo que eu acompanho, do esporte principalmente, a TV não é mais assim, eu quero ter um programa na Globo. Pode até ser, o Fred fez a carreira inteira dele no Desimpedidos e agora apresenta o Globo Esporte. E falou, tô realizando um sonho. Agora, tem muito jornalista que ele passa pela TV, por quê? Porque na TV, aparecendo, ficando na TV 2, 3, 4 anos, ele constrói audiência. Que acho que E aí a ele Globo sai é um e vai caso pro digital, separado. entendeu? A Globo é um caso separado nisso, porque é isso, é o sonho de todo mundo e é grande e tal. Mas eu concordo. Ela é grande, inclusive, em escala global, assim, Isso, uma das isso. maiores redes do mundo, né? Mas a gente falou muito sobre um ponto. Não existe verdade. Eu acho que no podcast a gente fala sobre isso. Não existe certo ou errado, não tem uma resposta certa. E pro lance de Isso é a especialista. típica coisa que um especialista falaria. Enquanto que um youtuber leva e fala, Isso é verdade. isso aqui, tá E eu acho verdade. que esse é um ponto relevante, gente. Tomem muito cuidado com pessoas que têm verdade muito. Pra mim, assim, o maior exemplo de alguém que é charlatão é quando a pessoa chega com uma verdade muito fechada. E no jornalismo a gente aprende que não existe nunca e não existe sempre. Esses dois universos, eles não existem. Você vai ter sempre uma exceção e aí a pessoa vai chegar com uma exceção e ela vai te desmascarar. Então ela vai acabar com todo o teu argumento porque você falou sempre. E por mais que todo o resto esteja certo, ela tem ali um argumento contra. Não tem uma verdade certa. Não tem alguém que vai chegar e falar assim, hoje, se vocês separarem, a gente sem querer veio todo mundo super, tipo, sério, formal. Acho que todo mundo teve o mesmo insight. E eu, inclusive, fiz isso intencionalmente pra provar um ponto, assim. As pessoas, elas querem... Tudo é percepção. Então, elas vão se colocar do jeito que elas querem que você enxergue elas. Então, elas vão se colocar... Quando ela quer se provar como especialista, muitas vezes Gente, vocês já me viram nos outros episódios. Eu não sou a pessoa... Sei lá, eu sou a pessoa de cabelo rosa, entendeu? E aí, você chega numa sala e você quer mostrar que você é a pessoa especialista naquilo. Eu perdi a conta de vezes que as pessoas menosprezam a minha cara, porque, tipo, quem é essa fedelha que tá aqui? Tipo, o que ela tá fazendo? E aí, eu abro a boca e vou falar, as pessoas falam... Mas Nossa, aí isso ela vai sabe além o que ela está falando, do não é cabelo mesmo? rosa. Desculpa te interromper, mas é porque, enfim, somos mulheres. Isso vai além do cabelo sim, rosa, vai. isso vai pra questão de somos mulheres. É. Vocês, homens, perdão, vocês não sabem Não, o que é isso, mas é uma coisa que tenho história. acontece. Tem 2 anos eu fui num evento do Spotify. Aí eu cheguei, acho que eu nem tinha barba na época. E eu cheguei lá, meu nome não estava na lista. Aí eu falei, vou procurar, vou entrar em contato com a pessoa que me convidou. Aí a pessoa assim, não, qual o seu nome? Eu vou botar aqui. Aí a gente ficou usando assim, um senhor desse não ia dar um golpe de entrar de penetra na Se eu festa. tenho que fazer isso, nossa senhora. Eu sei que o Louis C.K. é uma personalidade Controversa. mas ele tem um beat dele que, enfim, ele tá falando sobre ser um homem hétero branco, né? E aí ele fala assim, cara, eu sou um homem hétero branco, a minha vida foi fácil em qualquer momento da humanidade. Assim, tipo assim, sim. em qualquer momento que eu tivesse nascido assim, ele falou, eu nem sou bonito, mas eu sou um homem hétero branco, minha vida é tranquila. Assim como eu sei que a minha vida também foi muito mais fácil. Aqui tem sido muito mais fácil do que uma mulher da minha idade que tem outra cor de pele. Enfim, é um fato. Mas é esse o ponto, assim. Eu acho que a gente precisa ficar atento a esses sinais, sabe? Porque comunicar também envolve outras coisas que não só o que você está falando, assim. E as pessoas, se elas querem provar um ponto, elas vão fazer isso em diferentes maneiras. É a linguagem que você usa. Então, se eu quero parecer séria, eu vou chegar aqui de terno e vou falar... Boa tarde.
Como vocês estão? Então, segundo dados que eu acabei de inventar na minha cabeça, então assim, você tem que tomar cuidado, porque pode parecer sério. Eu já vi muitas pessoas falando merda parecendo ser sério. Então, mas você falou uma coisa que é importante, que é hoje a questão da discussão do especialista e do generalista passa pela questão da percepção, que é a palavra que você usou. Assim, às vezes você não é, mas você quer ser percebido como tal. E é isso, você põe um cenário bacana e fala olhando sério pra câmera e as pessoas começam a falar, pô, a Catarina manja de tal assunto e tal. E aí você se Queria torna... trazer o exemplo da Ana Sorkin, que tipo, foi sucesso aí, o Inventando Ana, da Netflix. A mina se criou. Ela virou ali uma influencer. As pessoas todas enxergavam ela como tal, porque ela criou uma persona que era exatamente o que as pessoas queriam ler. E ela não era aquilo. Então, eu acho que hoje a gente vive nesse universo em que a percepção precisa ser olhada com cuidado mesmo. Bom, um dos países mais poderosos do mundo acabou de eleger pela segunda vez um cara que se vende como especialista em várias coisas, em tudo. Ele fala, eu entendo mais de economia do que porque ele tem o dom da retórica. Isso. Né? E, de fato, tem o dom da retórica, não podemos negar. O que me leva a esse ponto, né? O quanto as pessoas também não podem simplesmente fingir que sabem muito do assunto só porque estão ali se colocando como eu sei muito desse assunto. Bem-vindo ao mundo dos coaches, gente. A gente vê isso em todos os lugares. E aí, a gente tá falando em um podcast, o que ficou muito na moda é isso. A galera pegar e alugar uma sala, como a que estamos aqui, falar várias coisas pra ninguém, usar esse corte nas suas redes sociais, como se estivesse ali tendo uma discussão super rica com alguém e trazendo um insight muito relevante. Eu gosto muito que os nossos cortes sempre mostram as outras pessoas. Não tô inventando. Tipo, olha, eu realmente tô aqui, eu juro, tá? Mas é uma outra coisa que especialistas precisam saber usar, que é aparecer, né? Em bom português. Que é isso, não, eu não vou lá, eu não vou me perder tempo, eu não vou me rebaixar, eu não vou lá naquele podcast que aqueles caras são idiotas, assim. E você tem que estar lá, não só porque, meio que você falou da Fresno, de a chancela, não, se está na Globo, essa banda deve ser boa, então eu vou no show, vou comprar o CD, mas também disso, assim, não, porque senão vira a história do Malcolm Gladwell, um psicólogo que foi citado pelo Malcolm Gladwell, quem ficou famoso foi o Gladwell, que em nenhum momento diz que inventou aquilo, e a pessoa, não sei, o tal psicólogo lá, se ele é ressentido com isso, parece que sim, eu que tinha que ter ficado famoso. Tá bom, cara, você escreveu um livro popular, você deu entrevista, você foi em podcast, você tem um podcast, então você tem que saber comunicar, e é uma coisa que eu vi muito na minha carreira, eu acho errado, porém, é verdade, assim, pessoas tecnicamente muito boas que não conseguiam subir na carreira porque o cara que fazia a mesma coisa que ele na empresa concorrente fazia stories e fazia e dava palestra, escrevia coluna não sei onde. E o meu colega, não, eu sou muito bom nisso aqui, nessa tecnologia. O trabalho fala por si só. O trabalho fala por si só. Não fala. Eu gostaria muito, me facilitaria a vida, inclusive. Você tem que se comunicar, não é saber se comunicar, porque aí você vai ajuda, como a Cata falou logo no início. Mas te falar que a coisa, esse ressentimento aí, eu vejo ele diariamente, assim. Várias vezes empresas chegam e falam, pô, mas tem essa empresa que não tá fazendo nada, e aí ela tá aqui vendendo o que ela faz. Tá, a culpa é dela que tá vendendo o que faz, ou a sua que não está falando o que você tá fazendo melhor? E várias empresas colocam nesse lugar principalmente empresas que, por um momento, elas são vistas como líderes de seus mercados, elas ficam confortáveis nesse espaço, e aí elas falam, não preciso mais falar, as pessoas já me enxergam como tal. E aí chega uma outra empresa, toma o seu lugar, ela chega com o rabinho entre as pernas de, não acredito que eu tô tendo que fazer isso, mostrar que eu sou especialista nisso, porque veio um outro X nada a ver e vendeu o que era, e as pessoas acreditaram. Sim, percepção, gente, a gente tem que trabalhar. A gente falou disso, acho que no episódio que a gente falou de metas, ou enfim... Pode ser, faz sentido. Que é isso, cara, não existe ficar no lugar, né? Não existe se acomodar. Você atinge uma meta, você tem que criar outra mais alta, senão você para, né? E aí alguém vem e toma o seu lugar. Mas voltando para o que você falou, dessa percepção, que no Brasil é muito forte, mas imagino que isso vale para todo lugar do mundo, que é, se tá na Globo é porque venceu, se tá na Globo é porque é muito bom. Desconsiderando o fato de que a Globo tem vários flops também, mas enfim. O que acontece quando... nos nossos tempos internéticos, né? Porque cria-se também a percepção de que, se esse fulano que ele tem uma porrada de seguidor nas redes sociais, então é porque ele é muito bom. Se ele é um tremendo de um sucesso no TikTok, então porque ele sabe o que ele tá falando. Eu tô sendo muito impactada por influenciadores de skincare e beleza. Amo. Mas também por
especialistas, dermatologistas falando, tipo, cara, escuta, galera, essa parada de ficar colocando o rosto dentro de um balde de água gelada não tem nenhuma comprovação científica, Você tá queimando o seu rosto. Você tá queimando sua pele, de repente você se sente bem, você tem uma percepção de que puxou um pouco, assim, mas, não é porque tá todo mundo fazendo isso no TikTok que isso é bom pra você, preste atenção. Mas aí, venho pregar a palavra, nunca, olha aí, momento único, estou defendendo o LinkedIn. Cara, não é culpa da plataforma. As plataformas, em geral, não têm culpa sobre o conteúdo que é publicado nelas. Ai, eu sou agnóstica aqui nesse mundo. Mas, eu acho que eu trabalhei com o Twitter, né? Absorvi o discurso crime por omissão, mas segue. Mas eu acho que tem um lance bem grande de, putz, você tá falando que as pessoas estarem falando coisas erradas é o problema. Então vai fazer um conteúdo que mostre isso. Tipo, cara, conversa na linguagem que vai fazer sentido com a galera, trazendo insights. Acho que a Mari Krieger é um ótimo exemplo disso. Tipo, você tem que entender o que funciona dentro desses lugares e falar a língua deles com conteúdo relevante. E a gente, muito executivo, vem reclamar, mas eu não quero postar no LinkedIn, porque o LinkedIn é terrível, as pessoas só postam porcaria, não faz sentido. Eu concordo, não tô discordando. Mas em algum momento eu tomei pra mim que eu preciso ser a contracorrente, eu preciso mudar isso, porque se a gente não começar a mudar isso, é realmente o que vai rolar. E o que eu percebo é que de um tempo pra cá tem, pelo menos na minha bolha, não sei se eu tô fazendo uma ótima curadoria, mas as pessoas têm falado coisas mais relevantes. Em um mundo de ChatGPT, os discursos estão muito iguais. As pessoas estão muito no raso. Você estava falando do fundo raso. Tá muito no raso. A galera quer ser o tal do thought leader, mas não para pra pensar que pra você ser um thought leader, você precisa ter um thought. Você precisa pensar. Olha só que coisa. Pra ser um líder de pensamento, você precisa ter um pensamento. Então, assim, parte disso, parte do pensamento, qual é o teu ponto de vista, o que você acredita, qual que é a sua visão de mundo. Leva isso com eloquência, com recorrência, pra garantir que as pessoas vão te enxergar como essa pessoa. Mas isso conecta com o nosso programa de métricas, porque eu vou afirmar aqui que se eu faço um post raso, genérico e tal, no LinkedIn que seja, eu provavelmente vou ter mais likes do que se eu tiver um ponto de vista único, me aprofundar ou for crítico, alguma coisa e tal. O que também significa que o algoritmo vai mostrar para menos gente e tal. Mas assim, a métrica usada é errada porque assim, não, se deu mais like eu ser simprão, eu vou ser simprão sempre. Então, mas é a história que a gente sempre conta, já contou aqui, do cliente que com um ouvinte renovou a temporada, porque era um ouvinte que pagou a conta. Falou assim, legal, você entende nosso primeiro cliente na Ampere. Então, essas métricas são importantes. Mas só para a cara que eu fiz quando você falou de plataforma, assim, eu concordo com o que você falou. O que nos cabe como pessoas que não são nem do governo, nem das empresas de tecnologia, é concorrer, criar conteúdo. E aí, outra história que eu sempre conto, antes da pandemia, eu fui almoçar com o Marcos Pianges, e ele falou para mim, você devia estar no LinkedIn. Eu falei, LinkedIn, falei o que você falou. Aquela rede, não sei o que eu falei. Por isso mesmo você devia estar lá. Aí eu xinguei ele na cara dele, falei, você te odeio, você tá certo. Hoje você está onde? E aí tô lá no LinkedIn. Mas eu acho que as plataformas... Inclusive, Cris faz ótimos conteúdos, tá, gente? Sigam o Cris Dias aí. Eu acho que as plataformas precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo falso. Não, principalmente misinformation. Isso, tá? Elas têm que ser responsabilizadas. Mas beleza. Tem uma coisa que a Cata falou, que as pessoas que querem ser thought leader, elas precisam ter um thought. E aí tem uma outra coisa mais que fala assim, antes do líder, mas aí assim, a gente tá falando de novo, é um problema recorrente, é um assunto recorrente que é as pessoas buscando recompensa imediata. Então assim, para você ser um thought leader, você tem que botar 10, 15 anos num determinado assunto, numa determinada especialidade, para que você de fato possa olhar para contexto, entender, formular as ideias e tal. Porra, mas é muito mais fácil eu comprar o curso do Cris ou comprar o curso, e aí eu vejo o curso e agora eu saio falando, porque, então assim, também tem isso, assim, hoje a gente vive numa era em que a recompensa imediata, seja ela do like, seja ela financeira, as pessoas estão constantemente buscando isso. E aí, de fato, se tornar um especialista, dá trabalho, toma tempo, as pessoas nem tem sempre... que pensar. Isso, as pessoas nem sempre estão afim. Por exemplo, você deve fazer o curso do Cris. Eu entrei no site gringo, li a notícia, mandei o ChatGPT traduzir, e publiquei lá, entendeu? Assim, o cara é especialista em, sei lá, videogame. Não, o cara entrou na Polygon e
sabe? Cara, e tem pessoas que você vê que elas claramente pegam, tipo, newsletters gringas e traduzem. É uma loucura, assim. Gente, post no Twitter. Gente, tinham perfis conhecidos No por Instagram acharem também, tá? posts que irritavam em outras línguas, E traduzir e botar lá, cara. Você usou o Twitter, mas isso é verdade Em todas as redes. Voltando pro exemplo meio banal, porém muito realista que eu dei do pessoal do skincare versus os dermatologistas, é isso. Por que que uma menina que tá ali passando os seus cremes e fazendo as suas máscaras e fazendo assim na embalagem do produto tem muito, muito, muito mais seguidores, engajamento, etc., do que uma pessoa profissional formada em dermatologia falando, olha, usa isso ou não usa aquilo porque é bom ou é ruim para você? Porque as pessoas se encantam com a unhinha cor-de-rosa fazendo... Isso é inevitável. Quer dizer, isso é inevitável? É um sistema, uma plataforma que beneficia isso. Que recompensa financeiramente a pessoa que fica vendo vídeo de skincare e roubando ideia, ou chame como você quiser, que não teve o trabalho de ter o pensamento original. Tudo bem, é papel... Eu tô até agora defendendo o comunicador, mas é isso. É uma plataforma que não recompensa a pessoa que teve a ideia original, que passou 15 anos estudando aquele assunto, se aprofundando. Eu hoje estou falando de física nuclear, amanhã estou falando de antropologia, depois... E os views estão bombando e as publi estão entrando. E o antropólogo que estudou, e o cara que foi lá e cavou e tirou o dinossauro da terra lá... Então, assim... Vou dar um exemplo. Sabe o Amaury, aquele que faz os negócios de chocolate? Não. Que faz Ah, eu amo. Cara, ele faz assim, juro. Ele faz ele tipo chega aqui e ele fala assim, vou chocolate. fazer já isso. vi. Sim. Cara, quanto tempo o cara teve que estudar pra fazer aquilo, né? Eu imagino até que ele tem uma sala resfriada Sim, pra com trabalhar certeza. com chocolate E daquela ele dá escala. aula, ele tem uma escola. Então, e aí, cara, tem uma legião de pessoas que faz vídeo comentando... É o famoso vídeo apontando pra cima. Exato, ele no Mas, cantinho gente, da tela. eu nem acho isso ruim, sendo muito sincero. Porque no fim das contas, tá, tipo, reforçando ele como especialista. Mas essas pra ele pessoas, ótimo. é isso, assim, elas não querem, elas só querem a recompensa rápida, elas estão construindo uma base de seguidores monstruosa, basicamente comentando vídeos de outras pessoas que estudaram 20 anos pra fazer. Mas aqui vou fazer o mashup e vou trazer a métrica de sucesso de novo. Mas o que é a métrica de sucesso? É ter o view hoje ou é ser reconhecido no longo prazo como especialista? Não, assim, tem um fazedor de marmita na Zona Leste que o cara tem 500 mil seguidores e ele sempre termina a marmita dele colocando pimenta, biquinho e cheiro verde. Os outros criadores de conteúdo de fazem marmita, todos hoje terminam decorando com pimenta. Isso é uma métrica de sucesso. Ele virou benchmark. É isso. O Vira Benchmark é um dos maiores sucessos. Vocês estão me imitando. Parabéns, incrível. É isso, tipo, sucessinho. O Salzinho jogando assim. Isso. O problema é quando virar benchmark não traz nenhum benefício para a pessoa que virou benchmark, além de virar benchmark, né? Mas quer dizer... Reputação, né? Reputação dá dinheiro, tá? Vem aqui pregar a palavra do... Mas às vezes não. Às vezes você só fica, né? Especialistas, como o psicólogo no caso do Malcolm Gladwell. Malcolm Mas sei lá, Gladwell. será que ele não deve foi tá bem. bem sucedido na vida ter acadêmica vindo, dele? Mas daí a na gente volta carreira para um outro dele? episódio que é o que ia ser bem sucedido, né? Que quer ser, E eu acho que é isso. Se ele quisesse ser famoso, ele talvez poderia ter sido famoso. Então, acho que é o lance da métrica de sucesso mesmo. O que é sucesso pra você? Na maior parte das vezes, e eu gosto muito de enxergar assim, esse é o ponto. Você entende o que é sucesso e você vai trabalhar em prol disso. É que deve ter uma coisa do tipo... Ele gastou 15 anos da vida estudando aquilo. E chega um outro cara e não só fica famoso com a ideia dele... mas conta de um jeito Como se que, inclusive, fosse. os dois acham errado. Assim, as pessoas entendem. Caraca, eu estudei 15 anos isso. Chega um cara aqui, canadense, safado, escreve um negócio errado e eu tô aqui ralando. Sabe, é uma coisa, enfim, de ego, num bom sentido de... Pô, eu que devia, né? Mas... é um dilema de tipo assim, eu quero a fama, eu faço isso para ser famoso, para ter like, para ser especialista. Aí, não, beleza, eu não faço pela fama, eu sou super especialista. Mas eu não pago minhas contas, entendeu? Então... acho que era esse ponto que eu queria chegar, da pessoa que é super especialista e muito bem sucedida no seu campo. Isso acontece muito na arte, né? A gente vê isso na muito literatura, na arte. muito. Inclusive, é um ressentimento entre, né, literatos e comerciais, cujo maior
exemplo é o Paulo Coelho. Sabe como é que é o Isso. Paulo Coelho? É um cara que chega lá e mora num fucking castelo na divisa da Suíça com a França. E quão bom escritor ele de fato é, em comparação com outros grandes escritores em língua portuguesa que a gente tem, que não chegaram nem perto desse nível de sucesso. Agora, se ele chegou nesse nível de sucesso, alguma coisa de certo ele também tá fazendo. E aí eu vou trazer o ponto, eu vou falar da minha terapeuta Paulo também. Coelho, gosto muito de você, não tô te criticando. Liga. Sejamos amigos, Chama vou pro te visitar. Não, eu acho que falando da minha terapeuta também, acho que é isso. A gente colocar a nossa baliza do que é sucesso no outro. O que você quer é ser uma pessoa state of the art, fazer a coisa mais... Então, legal, sucesso, que bom pra você. O outro cara quer levar a palavra pra mais pessoas, isso é sucesso pra ele. Bacana. Então, é não enxergar o sucesso do outro como um não sucesso seu, sabe? Total. Mas tem uma história que eu juro que tá no caderninho de ideia, virará a pauta de bônus de internet em breve, mas que eu vou dar o spoiler total aqui, que é um conflito de gerações, ou gerações que veem o mundo de um jeito diferente, e que eu vi isso pela primeira vez na entrevista do Ben Stiller no podcast do New York Times chamado The Interview, a entrevista. Que, resumidamente, é a nossa geração X, a geração esquecida, que ninguém fala, e tudo bem, que bom que não bota a culpa da gente em nada. O maior medo da nossa geração é se vender para o sistema. A Gaia, baita escritora, foi trabalhar na MTV e se vendeu para o sistema. E a geração atual, eu vi isso numa outra notícia, assim, sacou que não existe isso de se vender para o sistema, que é muito difícil o sistema te comprar, o sistema olhar para você e falar, Gaia, quanto você custa? Eu vou te comprar. Então a geração Z, principalmente, está assim, cara, me compra, assim, nem considera outra hipótese. Claro, o jeito de eu pagar minhas contas, ou de eu, enfim, me sentir realizado, é me vendendo para o sistema. É uma marca me pagando para fazer vídeo de skincare. Então, são visões geradas. Então, o Paulo Coelho é muito isso, assim, o cara vendeu milhões. Então, ele não escreve ele escreve para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa suja, um pensamento deve ser até católico. Mas isso não necessariamente é verdade para as gerações atuais. A galera quer ser best-seller, sim. Inclusive, a galera até tem umas de tipo, trabalho assim, não tem nenhum apego com o trabalho. Não cai no discursinho do, esse trabalho é minha vida. Mano, eu trabalho, pago o boleto, tchau. Não pagou mais, tchau, tô indo. Mas isso que você falou é uma parada na qual eu me identifico muito. Porque é isso, fui jovem nos anos 90. E assim, bicho, o lance é ser contra o sistema. Isso. Aquilo que tá lá em cima está nos enganando e não é isso que eu quero ser. Até que, num dado momento, também tem o fim do sonho, né? Boletos. A hora que você fica adulto, tipo... talvez eu pudesse ter tomado decisões melhores no passado, mas enfim. Mas tem um lado disso que eu, de fato, gosto muito ainda até hoje, que é sempre olhar com certa desconfiança para quem tá lá em cima falando como você deve se comportar ou pensar ou o que você deve comprar. Sim. Mas eu acho que é isso, a geração Z, Alpha, sei lá, essa galera mais jovem, eles estão meio descrentes de um jeito legal, assim. Sim. Porque é isso. Eu até me choco muito quando eu convivo com pessoas mais novas, que elas têm uma visão de trabalho que é profundamente diferente. Cara, eu chego, saio, que eu acho que até remete um pouco mais ao que o meu pai era. Tipo, das 9 às 5, pronto, depois eu vou viver. É isso, não tem apego, porque eu sou millennial. E é isso, tem esse lance do propósito. E não, eu preciso me dedicar e trabalhar, tipo, milhões de horas e burnoutar. Eles não têm isso, mas cara. A gente teve... eu amo o que eu faço. Não, mas é porque, assim, tem uma coisa que eu acho que é parecida com a geração dos nossos pais e com essa geração mais nova, que é o lance das 9 às 5. Porque os nossos pais, a gente teve essa conversa recentemente em alguma reunião, não sei agora, onde nunca se trabalhou tanto. Ou foi na sua newsletter que se publicou. Enfim. Jamais saberemos. Tem capa de alguma revista semanal que tá na banca. Os nossos pais, eles saíam do trabalho e acabou. Tava em casa, não tinha celular, não tinha internet, até porque não tinha nada. O trabalho fisicamente ficava lá. Ele ficava lá. A nossa geração... Acho que a gente falou isso aqui e a minha analogia foi Luiz Inácio Lula da Silva não levava o torno mecânico pra casa. Mas eu acho que é um pouco isso que ele falou. A gente cresceu no mundo onde é isso. O trabalho começou a ir pra casa com a gente, porque a gente tinha internet, porque a gente tinha mais pra frente celular, smartphone, etc e tal. E essa geração tá falando, não. Tá olhando pra nossa e falando assim, não, eu não quero isso aí pra mim, não. Eu quero trabalhar, saio do trabalho, amanhã, a hora que der cloquinho no relógio, a gente conversa de novo. E não acho que tá errado, não.
Total, acho que inclusive Então a gente fez, o resultado desse episódio foi um enorme mashup de vários episódios anteriores. Basicamente, a gente fez todo um crossover. A gente vai, falando de comunicação, a gente vai chegar em alguns pontos que são sempre... Bom senso foi um que a gente já chegou em alguns 3 episódios. Fala assim, tem que ter bom senso. Aí a gente fala, pois e por isso que a gente tá aqui falando. Mas né? eu vou aproveitar isso que você tá falando para fazer um gancho também com o especialista, que assim, tem muito especialista que fala assim, mas isso eu já falei, agora eu preciso falar de uma coisa completamente nova. E aí, de novo, eu tô impactadaço pela Alain de Botton, porque é o capítulo que eu tô lendo e resumindo, que assim, a religião fica se repetindo. Ele até faz a operação assim, no século, sei lá, 12, as pessoas tinham no máximo 3 livros em casa. A Bíblia, o livro a agenda da igreja, não sei o quê. As pessoas nem tinham o livro em casa. Não tinha livro em casa. Não, a pessoa rica. Agora sim, eu tenho aqui no meu bolso, no meu Kindle, 1000 livros. Eu saio de um livro para o outro. Então a gente, não, qual é a próxima coisa? Qual é a próxima coisa? Mas a repetição é importante. A gente, todo o programa fala tem que ter bom senso, é uma ótima piada, mas é assim, cara, olha como... são as mesmas coisas. Tudo a gente já entendeu. Platão já sacou. Inclusive, uma coisa que você fala, todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Vale pro podcast, mas vale pro conteúdo de um especialista. Hoje em dia a gente é inundado por um mar de conteúdo e, cara, a pessoa pode estar vendo o conteúdo de um determinado especialista pela primeira vez, então é importante que essa pessoa sempre enfatize alguns pontos básicos sobre o tema que ela fala sempre. Aproveitando isso, qual que é a palavra do episódio para as pessoas que chegaram aqui até o final? Cara, foi meu aniversário essa semana, então a palavra é parabéns. Parabéns, Gui. Gente, acho que encerramos por hoje. Encerramos. Resultado da história não tem resultado. É isso, a gente falou. E a conclusão é bom senso. Sempre. O resultado da história é pessoas que se vendem como especialistas, não necessariamente são. Então tenham sempre o bom senso de olhar para as coisas com um grãozinho de sal. E se você é especialista... Aprenda a se comunicar. Aprenda a se comunicar, chama ajuda para se comunicar, aprenda o valor de se comunicar. Conheço uma galera boa para ajudar a comunicar, viu? Olha... A gente dá curso. A gente faz um curso aí sobre Thought Leaders. Pra mim, não tenha rancor de pessoas que estão fazendo sucesso se comunicando de um jeito que você não concorda. Obviamente, a gente tem que ter críticas e não achar legal, mas, pense em como você pode mudar também, sabe? Eu gosto de ser otimista nesse sentido. Aliás, eu acho que eu sou mais otimista do que eu achei que eu seria. Eu sou otimista de plantão, Dan. Então. Ficou admirado. E você acha que você não é, mas você é, tá, senhor Cris? Então... Eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. Eu sempre falo, já falei isso Outro dia, antes, a Ana, nossa diretora que tá ali na sala, ela veio pra mim e falou assim, Gui, você é muito otimista. Eu falei, Cata, e de novo, não é um ódio ao empreendedor, mas por razões que a vida me levou, eu empreendi a vida inteira. Cara, você não tem outra opção a não ser otimista, porque, cara, é isso, assim... Bicho, se você não tiver um pouquinho de otimismo, você nem levanta da cama de manhã. É isso, tá ligado? Então vamos olhar com um olhar otimista, vamos pensar assim, tá, você é muito especialista numa coisa, como você leva isso pro público que você quer, como você que tá procurando conhecimento, aí buscando conhecimento, como você olha pra esses especialistas de plantão e entende o que eles realmente são bons ou não. Meu maior chute é cuidado com as aparências, se alguém chega com certezas muito verdades absolutas, já fica com a orelhinha ali atenta, e mais do que tudo procura várias fontes, porque isso não é uma... Às vezes é um youtuber que vai complementar a leitura que eu fiz, então tudo vai juntando e acaba virando esse enorme bololô de conhecimento que transforma um especialista. Nas eternas palavras do ET Bilu, né? Use conhecimento. Porra, cara. Ó, eu acho que acabou o podcast, né? A gente não vai, a gente atingiu o pico, vamos parar aí. Porque... Esse foi o último episódio. Não tem como. Como é que a gente volta pra um próximo? Depois de maior especialista. Eu amo esse grupo porque a gente faz refs a Alain de Botton e depois do ET Bilu, saca? Tipo, é uma grande... Mas é buscar sabedoria onde tem. Se você chutasse, falasse assim, chuta quem dessa mesa vai falar de ET Bilu, eu chutaria eu. A Gaia jamais, cara. Tipo... Mas é que eu sou muito surpreendente. Mas, gente, obrigada pelo episódio de hoje. Obrigada, Cris. Obrigada, Cata. Obrigada, Gui. E você compartilhe o conhecimento desse episódio com as pessoas que vão gostar dele. Lembra que a palavra de hoje é parabéns. Deixa aí nos comentários. E, por favor, continue nos seguindo. E a gente se vê daqui 15 dias.